Pessoal, bem-vindo de volta. Vamos ao último tópico, e talvez um dos mais interessantes aí da nossa disciplina. A gente pode aprofundar um pouquinho mais, mas vamos falar um pouco sobre a reabilitação cardíaca em si, né? Ela acaba sendo um ramo da cardiologia, né? Como uma disciplina geral da cardiologia, a reabilitação cardíaca vai ser um ramo então da cardiologia que é implementado por uma equipe de trabalho multiprofissional. Então isso é extremamente importante que fique na cabeça. Então, quando a gente está falando de reabilitação cardíaca, não estamos falando só da atuação do fisioterapeuta, só da atuação do enfermeiro, a gente está falando de uma atuação multiprofissionais, ok? Que permite aí a restituição ao indivíduo de uma satisfatória condição clínica, física, psicológica e laborativa. Tá? Então a ideia é que a gente incremente e melhore a capacidade funcional desse paciente, a qualidade de vida desse paciente, ao máximo que for permitido dentro da condição de cada um, né? Dentro da condição patológica de cada um também. O histórico, então, da reabilitação cardíaca, enfim, já vai de alguns anos, é um histórico um tanto quanto recente, se a gente for parar para analisar historicamente, né? A gente está falando aí de que lá nos anos de 1930, 1950, então até um pouco mais recente, é muito comumente se passar para os pacientes cardiopatas o repouso, então era sempre nesses pacientes cardiopatas que desenvolviam alguma cardiopatia, seja ela qual for, né, se recomendava-se então um repouso de 6 a 8 semanas para tentar aliviar aqueles sintomas cardiológicos. Né? Muitas vezes esses pacientes então sofriam com a aposentadoria precoce, então eles eram afastados das suas atividades laborais, né? O que acabava, além de todo o sintoma e todos os impactos físicos e funcionais que a patologia causava, também levava a um sentimento de invalidez, de depressão, né, muitas vezes com um reflexo na vida familiar e social daqueles pacientes também. Né. Nos anos lá de 1950, 1960, então começam a se mostrar estudos, né, e se falar de uma mobilização intra-hospitalar precoce, então o início de uma mobilização precoce ainda intra-hospitalar, e a relação da atividade física laborativa com a diminuição da incidência de AM. Então começa a mostrar aí atividades físicas podem sim então ter um impacto aí na diminuição de incidência de AM. Então começam a se mostrar uma relação entre exercício e benefício cardíaco também. Tá? Em 1960, lá até os anos 70, né, o paciente com insuficiência coronária poderia melhorar de forma segura a capacidade aeróbica e a função cardiovascular e a qualidade de vida quando submetidos a uma reabilitação cardiovascular. Né? A partir daí, então, modificações promovidas pela atividade física predominantemente, né, ao nível periférico, e passaram a estimular o treinamento físico em pacientes com insuficiência cardíaca crônica. Então, a partir dos anos 80, em média, por aí, começam a ser estimulados treinamento físico, né, exercício físico para os pacientes com ICC. Tá? E com isso, enfim, os dias de hoje, então, já surgiram diversas novas diretrizes, né, evolução de pesquisas hoje em dia dessa relação entre atividade física, treino físico e a saúde cardiovascular. A gente tem estudos desde clínico até os níveis moleculares, né, dessa relação, enfim, entre outros. Então, a gente tem um histórico aí mostrando essa evolução gradativa, mostrando a importância do exercício físico, a importância de se movimentar, tá, para a saúde cardiovascular. Então, quem são os pacientes dessa reabilitação cardíaca, né? Se eu implementar um programa, se eu criar uma clínica de reabilitação cardíaca, quem vai ser o meu paciente? Né? Então, são pacientes de quase todas as patologias que a gente veio falando durante esse nosso semestre. Então, os pacientes com doença aterosclerótica,
hipertensão, né, doença arterial periférica, as valvopatias, cardiopatias congênitas, pós-operatórios cardíacos, insuficiência cardíaca, IAM, doença pulmonar crônica, né, apesar de não ser um foco tão grande dessa disciplina, mas as doenças pulmonares acabam tendo um impacto grande nas cardíacas e a gente viu que muitas vezes a doença cardíaca traz um impacto na saúde pulmonar, então tem essa relação muito próxima, óbvio, né? As doenças metabólicas, como obesidade, diabetes, então são pacientes que vão se beneficiar dessa reabilitação cardíaca, né? Bem como aqueles pacientes que possuem fator de risco para desenvolver alguma doença cardíaca. Então, dentro da reabilitação cardíaca, né, a gente falou durante o nosso semestre aí que ela é dividida em 4 fases, 4 principais fases, né? Então, progressivamente, esse nosso paciente ele vai avançando de fase, né, com o intuito de incrementar mais a sua capacidade funcional e a sua qualidade de vida, né? Então a gente tem uma progressão aí da fase 1 para a fase 3. Se ele não tiver complicações, numa média de um ano, tá? Então esses dados que a gente está falando, em média, é óbvio que na fase 1, que a gente estipula aí de 5 a 14 dias, dentro da fase de UTI, é óbvio que vai depender do tempo com que esse paciente vai se permanecer hospitalizado. Né? Esse paciente pode permanecer aí 20 dias numa UTI, que não é o ideal, porque a gente sabe que quanto mais tempo dele internado dentro de um centro de terapia intensiva, né, pior é o prognóstico para ele. Então, mas essa reabilitação não para quando ele chegar ao 15º dia e ainda permanecer num centro de terapia intensiva. Tá? Mas em média, aí a gente vai estipular a fase 1 entre 5 a 14 dias. Tá? A fase 2 já é uma fase mais externa, com uma duração aí de 1 a 3 meses, obviamente, dependendo da evolução desse paciente, né? Dependendo de como esse paciente vai estar respondendo à reabilitação cardíaca. Tá? A fase 3 com uma duração aí de 6 a 12 meses, onde a gente vai começar a ter exercícios aeróbios supervisionados, mas agora num serviço comunitário. Então a gente já está falando de uma clínica, a gente já está falando de um centro de reabilitação, não mais de um momento hospitalar. E a fase 4, que tem a duração aí para o resto da vida. Então é aquele acompanhamento que a gente precisa fazer nesse nosso paciente, que vai servir para o resto da vida, uma mudança no estilo de vida para o resto da vida. Tá? Então a fase 4 a gente não vai estipular muito um prazo, né, de início e fim, porque a ideia é de que ela permaneça, de que o paciente, quando chega nessa fase, ele já tenha toda a consciência da importância do estilo de vida mais saudável, da alimentação e da atividade física, e ele leve com isso para a sua vida, né? Leve todos esses ensinamentos e essas mudanças de hábitos para a sua vida como um todo. Então, na fase 1, então ele tem início lá na unidade coronariana, né? Então ele tem início assim que o paciente entra, assim que esse paciente sofre a compensação clínica, esse paciente agora está mais estabilizado, né? A gente pode dar início à fase cardíaca, mesmo que esse paciente tenha uma cirurgia mais à frente, então ele esteja com você na unidade coronariana, mas na semana que vem ele vai sofrer uma intervenção cirúrgica. Mesmo assim, esse paciente vai iniciar uma reabilitação cardíaca, né? Mesmo que depois da cirurgia a gente tenha que retornar novamente para a fase 1, retornar para o início, mas a gente sabe que esse período pré-operatório desses pacientes cardíacos, se eles são estimulados a uma prática de atividade física, uma reabilitação cardíaca, o prognóstico pós-cirúrgico dele é uma tendência a ser melhor do que aqueles que não se preparam para a cirurgia. Tá? Mas voltando então à fase 1, ele vai ter início na unidade coronariana, né, até quando esse paciente, a partir desse paciente sofrer a compensação clínica, né, ter a sua compensação clínica. Aí é basicamente uma fase onde a gente vai estar se utilizando de atividades de baixa intensidade. Então, no início, a gente pode estar utilizando aí exercícios para amplitude de movimento, né, de forma passiva ou de forma ativa, vai depender do caso clínico e da capacidade desse paciente, né, mudanças de decúbito,
né? A deambulação, se assim for permitido, então até 6 vezes ao dia, e o que a gente conseguir realizar com esse paciente, sempre preconizando atividades de baixa intensidade, tá? Então, toda reabilitação cardíaca é um programa individualizado, ok? Que a intensidade ela vai se aumentando conforme a progressão dessas fases também avançam, tá? Então, faz uma atividade mais baixa, né, de baixa intensidade, e a gente vai progredindo conforme a gente for progredindo nessas fases. É uma fase que a gente também passa orientações para esse nosso paciente. Então, orientações quanto aos exercícios. Então, tem nas fotos aí exemplos de exercícios que eles podem estar fazendo ao leito aí, para manutenção da amplitude do movimento. Então, é a fase onde a gente começa a orientar esse paciente sobre quais exercícios, sobre a importância de se realizar exercício, dos fatores de risco. Então, os fatores de riscos que podem ser sanados, né, que podem ser prevenidos. Então, esses fatores de risco, o que eles podem impactar na saúde, né? E começa a estimular esse paciente para ter uma mudança no estilo de vida, né? Para que esse paciente possa, no futuro, adotar um estilo de vida mais saudável, para que ele evite aí qualquer evento cardíaco no futuro, né? E piora da sua condição clínica. Nessa fase também, a gente espera com que ele não apareça com alguns sintomas ou algumas respostas, então de que esse exercício, essa movimentação não apareçam com angina, né, não venham acompanhado com angina, né, de que a gente ao levantar ou ao mudar de decúbito, ou ao fazer uma sedestação, né, sentar esse paciente, que ele não responda com uma hipotensão, né, nem como uma caso de arritmia que pode apresentar, entre outros sintomas cardiológicos. Tá? São algumas das respostas indesejadas. É aquilo que a gente não espera que o paciente apresente enquanto a gente estiver estimulando esse paciente. Né? Os objetivos, então, acabam incluindo o retorno rápido desse paciente às AVDs. Então, a ideia durante essa fase hospitalar é de que esse paciente consiga retornar o mais rápido possível, né, o mais cedo possível para as atividades de vida diária, então de que ele tenha essa capacidade de realizar essas atividades o quanto antes, né, e preparar, né, o paciente e da família para uma recuperação ótima após alta, né? Então toda essa parte de orientação, de adaptações que às vezes pode ser necessária dependendo do paciente, então a gente precisa ter esse objetivo de preparação do paciente e da família, tá, para uma recuperação após alta. Então a orientação não vai só para o paciente, mas também para a modificação da família também. Na fase 2, então, a gente já começa a realizar fora desse ambiente hospitalar, mas ainda sob uma supervisão. Né? A gente vai imaginar a fase 2 aí como um contínuo da fase 1. Tá? Então, são atividades semelhantes à fase 1, tá? Porém, nesse momento, a gente começa a estimular o que a gente vai chamar de automonitorização desse paciente. Então, a gente começa a ensinar esse paciente a entender o que é uma frequência cardíaca, não no sentido fisiológico, como a gente aprende, né, na nossa faculdade, mas ele vai fazer um exercício, essa frequência vai aumentar. Então, como identificar a resposta dessa frequência cardíaca e como interpretar, essa frequência cardíaca está boa, não está boa. Né? Isso é muito comum, às vezes, nos pacientes mais leigos, você está com 100 de batimento cardíaco, ele vai perguntar, isso é bom ou ruim? Né? Então, saber, o paciente ter o autoconhecimento, né, de que se ele está fazendo um exercício mais intenso, então como deve ser essa resposta da frequência cardíaca, né? Então, se ele está fazendo uma atividade de baixa intensidade, a frequência subir a 150, então isso é uma resposta não legal, então talvez a gente precise rever, enfim. Então, a gente começa nessa fase 2 a estimular essa automonitorização, tá? Interpretar as respostas da frequência cardíaca, né? A percepção do nível de esforço. Né? Então, mais à frente eu vou estar mostrando, por exemplo, a escala de Borg, é uma escala extremamente utilizada, extremamente validada para essa percepção de nível de esforço. Então, ele entender e ele perceber
se aquela caminhada é uma caminhada leve, é uma caminhada moderada, uma intensa. Então, ele ter esse conhecimento, tá? E ele ter o conhecimento também dos sinais clínicos. Então, quais são os sinais que ele precisa ficar atento, quais são os sinais que vão aparecer e são adequados como uma resposta ou uma adaptação ao estímulo físico, mas aqui, quais são aqueles que não devem aparecer, que se por acaso aparecerem, a gente precisa fazer uma rechecagem, né, revisitar o médico, enfim, ter uma conversa maior. Então, essa é a fase que a gente começa a educar esse nosso paciente, tá? E aí, como educar, é óbvio que a gente está falando de uma modificação do estilo de vida, a gente espera que ele também, que a gente inclua ele dentro de um programa educacional, no intuito de mostrar para ele a importância de um estilo de vida mais saudável e de que como essa modificação desse estilo de vida vai trazer para ele o benefício, né, da reabilitação cardíaca, o retorno à sua atividade laboral, né, o retorno às suas atividades sociais, né, que vão ser um dos objetivos da nossa reabilitação cardíaca, bem como a qualidade de vida dele como um todo. Já na fase 3, então, é uma progressão dessa fase 2, né? A fase 2 seria o contínuo da fase 1 e a fase 3, então, o contínuo aí da fase 2. Né? Então, uma progressão da fase 2, né? Ou em qualquer etapa da evolução do paciente, mas aqui que a gente está falando daqueles pacientes de baixo risco, tá? Aqueles pacientes que tiveram talvez uma piora clínica, mas ainda são pacientes de baixo risco para qualquer evento cardiovascular. Então, esse paciente a gente pode estar incluindo na fase 3 ou aqueles pacientes que progrediram da fase 2. Né? Então, na fase 3, a gente vai ter o objetivo do aprimoramento da condição física, né, da melhora da qualidade de vida e da redução do risco de complicações clínicas. E na fase 4, então, a gente entra aí as atividades sem supervisão, né? As atividades não supervisionadas. Então, esse paciente aí já pode ser direcionado para atividades esportivas, né? Se assim for o desejo dele. Podem ser direcionados para caminhadas e corridas com sua família, com sua esposa, seu marido, enfim, com o que ele achar melhor. Então, ele passa a ser direcionado para a atividade que mais lhe agrada, né, e que vai manter aí a aptidão física dele. Então é uma fase que a gente vai ter o objetivo aí do aumento, né, e da manutenção da aptidão física. Então uma fase que a gente pode estar atuando junto com o educador físico para incrementar essa aptidão física dele, né, e a gente manter. Ok? Então, talvez é aquela fase que a gente vai encaminhar o paciente para uma academia e aí ele vai poder fazer o exercício dele lá na academia que sofreu uma prévia orientação nossa e ele na academia vai poder desenvolver de forma autônoma, né? Ou dentro da sua própria casa, da sua própria residência, enfim, como for melhor para esse paciente. Então a reabilitação cardíaca ela vai ser composta por uma equipe, né, como a gente falou no início, então ela não é uma reabilitação exclusiva do fisioterapeuta, nem exclusiva do médico cardiologista dele, mas sim uma equipe por profissionais de saúde, então médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas também vão ser extremamente essenciais e os educadores físicos também, bem como a psicologia, tá? Que também vai ser de extremo auxílio para esses pacientes durante todas as fases de reabilitação cardíaca. Além dos profissionais de saúde, a família do paciente também precisa estar envolvida nessa reabilitação. Não envolvida no intuito de prescrever qual é a próxima fase dele, qual é a próxima intervenção, mas começar a fazer parte da mudança do estilo de vida. Né? Então, por exemplo, aquela família que adorava um churrasco todo domingo e aí a gente tem aquele nosso cardiopata obeso, né? Já com a placa aterosclerótica avançada, que a gente precisa reduzir o consumo de gordura, né? Essa família precisa em algum momento parar de fazer churrasco todo domingo, porque vai ser difícil para esse nosso paciente cardiopata tentar manter o estilo de vida mais saudável se todo domingo ele vai fazer churrasco com a família dentro de casa. Né? Então a família também precisa se envolver no processo de reabilitação para que ele seja mais pleno. Tá? Nem todo paciente irá requerer ajuda de todos os especialistas da equipe. Então, por mais que a gente tenha a interação entre todos os profissionais, pode ser que aquele profissional talvez seja
não seja indispensável para aquele paciente e para outro seja. Então isso vai de cada caso, mas a atuação de todos os profissionais de todas as áreas, sempre que for necessário, ela precisa ser estimulada. Então, qual seria o papel do fisioterapeuta dentro desse processo de reabilitação cardiovascular? O principal é minimizar os efeitos da perda do condicionamento físico, devido à internação. Então, um paciente que sofre uma internação em uma semana que seja, um período bem curto, ele já vai ter impactos com sua força e massa muscular. Então, alguns estudos já mostram, principalmente para os idosos, que uma semana de internação já é o suficiente para que esse idoso apresente perda de massa muscular e de perda de força muscular. Então, além de todos os impactos, também um risco grande para o paciente desenvolver uma sarcopenia. Isso a gente está falando de uma semana de internação, o que geralmente não é a média desses nossos pacientes cardiopatas. Então, principalmente aqueles que evoluem para cirurgias, o tempo de internação é muito maior. Então, existe sim perdas significativas do condicionamento físico por conta desse tempo hospitalizado. Então, a gente precisa minimizar esse efeito. O outro objetivo do fisioterapeuta é intensificar o funcionamento cardiovascular e musculoesquelético, além de realizar as avaliações e reavaliações periodicamente desse paciente. Então, um protocolo de reabilitação cardíaca, que a gente já viu num artigo, mas independentemente do paciente da cardiopatia, ele dentro de um programa, o protocolo, ele vai seguir 3 fases, digamos assim, ou 4 fases, enfim, como acharem melhor dividir, mas ele precisa ter uma fase de aquecimento, ok? Uma fase ali principal, que flexibilidade e força, mas a gente poderia botar nessa fase atividade aeróbia, depois uma atividade de força, depois uma atividade de flexibilidade, mas digamos que seria aí a parte principal do treino, onde vão envolver aí os estímulos para força, flexibilidade e para capacidade aeróbia, tá? E o último momento desse protocolo, o terceiro momento, que vai ser o momento de relaxamento dessa atividade, desse estímulo que ele recebeu. Ok? Então a gente vai dividir esse protocolo em aquecimento, a fase principal com os exercícios de força, aeróbia e flexibilidade, e uma fase de relaxamento. Ok? Sempre com o objetivo de incrementar a capacidade funcional desse nosso paciente, transformá-lo, dar mais independência para ele no dia a dia, nas atividades do dia a dia e, consequentemente, também melhorar a qualidade de vida desse paciente. Tá? Então, um programa de reabilitação vão envolver aí exercícios de resistência aeróbia. Então, a gente pode ter exercícios de forma dinâmica, com uma intensidade, são exercícios geralmente de forma mais dinâmica, bicicleta, esteira, caminhada, corrida, enfim, seja lá o que for. São exercícios com uma intensidade mais moderada, mas a intensidade vai variar muito de cada paciente, de cada fase que ele tiver também, mas geralmente é uma intensidade moderada. São exercícios com tempo mais prolongados, A gente está falando de meia hora, de 40 minutos, de 1 hora de exercício, enfim. Então, são exercícios com um tempo mais prolongado, tá? E que tem um envolvimento de grandes grupos musculares, Então, são exercícios que não vão envolver só panturrilha, São exercícios que geralmente envolvem os principais grandes grupamentos musculares. Então, uma bicicleta, pode ser até um ciclo ergômetro para a mão, para os braços, ou uma esteira, enfim, seja lá o que for. Então, são exercícios que vão ter um equilíbrio de oferta e consumo de oxigênio, ok? Lembrar lá das fisiologias do exercício, A gente viu. Então, e a outra fase, que são exercícios de resistência muscular localizada, a gente está falando de exercícios de fortalecimento. Então, são exercícios dinâmicos, mas também podem ser exercícios isométricos, tá? Mas que eles vão ser sempre acrescidos de uma sobrecarga, ok? Sempre vai haver carga, ou seja, resistência com pesos, tá? Com o intuito de aumentar a força muscular daquele músculo que a gente vai estar trabalhando, tá?
geralmente favorecem a uma estabilidade articular, ok? Firmeza nos movimentos cotidianos e também vão auxiliar para melhorar a postura desse nosso paciente. Tá? E os exercícios de flexibilidade, que são os alongamentos propriamente falando. Então, dentro de um programa de reabilitação cardiovascular, a gente vai se preocupar em alguns itens, né? Então, a intensidade desse exercício, né, a gente vai poder estar medindo, né, poder estar mensurando, né, através da frequência cardíaca ou do VO2, ok? Ou um ou outro que a gente vai estar utilizando. Na prática, dependendo do tipo de estrutura que você tem, você pode usar frequência cardíaca, mas se você tiver uma estrutura e uma capacidade técnica para se utilizar do VO2 como uma mensuração da intensidade desse seu estímulo, é extremamente importante, tá? Porque a frequência cardíaca pode sofrer aí variações e podem sofrer interferências até mesmo com as medicações. Então, por exemplo, pacientes que fazem uso dos betas bloqueadores, né? Então alguns pacientes cardiopatas vão fazer uso desse beta bloqueador. E qual é a função desse beta bloqueador? Impedir com que essa frequência cardíaca aumente, né? Então esses meus pacientes com beta bloqueador, eles podem fazer exercício e essa frequência cardíaca não vai subir, porque esse beta bloqueador vai segurar o batimento desse coração. E aí, talvez para esse paciente você mensurar pela frequência cardíaca, você precisa ficar atento a isso e ter a noção da quantidade de beta-bloqueador que ele toma, porque isso vai ter um impacto direto de 10, 20, 30, 40% da frequência cardíaca. Então, é um ponto a mais que você precisa se atentar. Se você mensurar pelo VO2, você já tem essa preocupação a menos. Tá? Então, mas você pode ver aí, dependendo da estrutura que lhe for permitido, tá? Mas utilizar a frequência cardíaca é extremamente bem aceito também. Tá? A frequência com que esses exercícios são realizados, né? Quantos dias por semana? 2, 3, 4 dias por semana. Tá? E a duração dessa reabilitação aí, que vão envolver sempre 4 fases, que é mais ou menos aquilo que a gente já estava falando nos slides anteriores. Então, uma fase de aquecimento, onde a gente vai preparar o corpo e preparar aquele coração para o estímulo que a gente vai dar, ok? Uma fase aeróbica, então depois do aquecimento esse paciente ele vai para uma esteira, vai para uma bicicleta, vai para um ciclo ergômetro, né, o que for de acordo ali com o traçado para o programa. Depois desses exercícios, dessa fase aeróbica, ele entra numa fase de resistência, então isso tudo dentro de uma sessão, tá? Então ele chega, faz o aquecimento dele, né, a preparação desse corpo, entra para o seu treinamento aeróbio, terminou seu treinamento aeróbio, ele sai, vai para uma outra sala para fazer o seu treino muscular de força, né, sua fase de resistência, né, e depois ele vai para um relaxamento. A gente pode fazer esse relaxamento através da flexibilidade, utilizar a flexibilidade para relaxar também, né, ou a gente pode botar uma fase de flexibilidade, realizar os alongamentos e logo depois fazer o relaxamento através de outra forma. Né? Talvez com exercícios de volta à calma, enfim, uma série de outros que não só alongamento, mas a gente pode incluir aí também na fase de relaxamento. Tá? E o modo que você vai estar fazendo aí, então, esteira, bicicleta, enfim, fase de resistência vai ser com elástico, com peso, com o próprio peso corporal, com exercícios isométricos, com exercícios dinâmicos, né, isotônicos, enfim, vai depender do que for cada paciente, né, e do que for melhor para cada paciente. Então, para a gente determinar a frequência cardíaca que a gente estava falando, então, pô, vou botar meu paciente cardíaco com quanta frequência ele precisa manter. O primeiro ponto é a gente entender e identificar a frequência cardíaca máxima. Tá? O que é o máximo que a gente fala aí? O que eu estou falando de frequência cardíaca máxima? Seria, teoricamente, o máximo com que aquele coração possa chegar, possa bater o 100%. Né? Então, você vai fazer uma atividade que você tenha 100% da capacidade da sua frequência cardíaca, é o máximo que aquele coração vai bater. E para isso existem algumas fórmulas, tá? Que a gente pode utilizar no dia a dia. Se você já tiver aquele paciente que acabou de fazer um teste de esforço, é um teste de esforço recente, é bom porque o teste de esforço já vai te dar essa frequência cardíaca máxima dele. Então, geralmente, no laudo do teste de esforço, tem lá a frequência cardíaca de pico, que eles chamam, ou seja, é o máximo
que aquele paciente atingiu de frequência de esforço, né? De fato. Então, o teste de esforço, quando bem realizado, a ideia é levar o paciente ao máximo de esforço possível, né? O máximo que ele possa aguentar, o máximo que o coração possa aguentar. Então, o teste ele já vai te indicar isso, tanto a frequência cardíaca quanto o VO2. Então, se você já tiver um paciente que venha com esse teste ergométrico, utilizar o parâmetro desse teste é mais confiável. Tá? Mas se você não tiver esse teste, também não vai impedir de você calcular, porque existem fórmulas para você estimar. Então, aqui a gente já não está falando mais de frequência cardíaca mensurada no teste de esforço, mas a gente vai estimar, a gente vai imaginar, não imaginar, né, mas a gente vai calcular com que seria próximo dessa frequência cardíaca. Eu digo sempre próximo porque nunca vai ser exato, então a gente precisa ficar sempre atento e acompanhar durante as nossas sessões, porque essa frequência pode comportar para mais ou para menos. Então, algumas fórmulas podem superestimar o paciente ou subestimar esse paciente. Tá? Então, a gente pode imaginar uma frequência cardíaca muito elevada, e aí quando a gente for traçar o treino dele, o treino vai ser muito mais intenso do que a gente está imaginando, né? Ou subestimar, ser um treino muito mais fraco do que aquilo que a gente imaginou. Tá? Mas existem duas principais fórmulas para estimar a frequência cardíaca. A mais famosa é a fórmula de Karvonen, que é 220 menos a idade. Então, você tem um paciente de 20 anos, né, você vai imaginar aí que a frequência cardíaca máxima dele seria 220 menos 20. 200 batimentos por minuto seria aí a frequência cardíaca máxima estimada para ele. Tá? Essa é uma frequência cardíaca um tanto quanto a mais utilizada no mundo e é a mais utilizada na prática clínica, mas a gente precisa ficar bem atento e tomar cuidado com ela. Porque, como eu falei, um paciente de 20 anos, a gente está estimando aí uma frequência cardíaca de 200 batimentos por minuto para ele como máximo. Né? Então, ela é uma fórmula que ela vai geralmente superestimar os pacientes mais jovens, então eles vão ter aí sempre uma frequência cardíaca bem mais alta que a gente imagina, né? A gente vai estar estimando através dessa fórmula por conta disso. Então, os pacientes mais jovens, ele vai te indicar para uma frequência cardíaca máxima mais alta, ok? E, no entanto, ele vai subestimar os idosos. Então, ele vai indicar uma frequência cardíaca mais baixa para esses idosos, que muitas vezes não respondem para a realidade. Principalmente os idosos hoje em dia, que são mais ativos, que são mais isso. Então, a gente faz 220 menos 80 para esse nosso paciente, e aí você prescreve o treino em cima dessa frequência cardíaca máxima, e aí ele vem para você e fala assim: o treino que você montou, que era para ser um treino moderado, uma intensidade moderada de 70%, ele percebeu que foi muito leve para ele. Por quê? Porque o máximo que você calculou, né, para você chegar lá nos 70%, era muito mais baixo do que de fato ele é, porque ele é talvez um paciente mais treinado, né, ele tem um histórico de exercício físico que permite a ele atingir atividades mais intensas, né, e o coração dele aguenta mais. Então, você precisa depois ajustar isso de acordo com as respostas do paciente ao seu treino, tá? Não é que esteja errado, então 220 menos a idade é a que mais se utiliza, mas precisa ficar atento por conta da gente subestimar principalmente os idosos, tá? E existe uma outra que eu gosto até de trabalhar um pouquinho mais, que é a de Tanaka, então que vai usar 208 menos, né, 0,7 vezes a idade, tá? Que também vai atingir lá o que a gente está falando de frequência cardíaca máxima, tá bom? Essas duas formas vocês podem estar utilizando que não tem problema. O quadrinho aqui do lado mostra muito bem o que eu estava falando, né, com relação a essa comparação entre o que de fato é medido e o que essas fórmulas estimam. Repara que essa primeira coluna aqui foi a frequência cardíaca medida, né, nos adolescentes obesos pelo teste de esforço, ok? Teste de esforço máximo. Olha como a fórmula de 220 menos a idade superestima, porque a gente está falando aqui de uma população de adolescente, então ela estimou uma média de frequência cardíaca bem mais alta do que elas de fato responderam. Percebe? Então aqui a gente está superestimando a frequência cardíaca desse nosso paciente. Tá? Então tem diferença. Então aqui, quando você for montar o seu treinamento, né, você precisa ficar muito atento e ter esse feedback do seu paciente para você realizar os ajustes que assim for necessário.
Tá? Então, um exemplo que a gente tem aí clássico é então, um paciente, um indivíduo de 40 anos, tá? Tem a sua frequência cardíaca máxima aí de 180, ok? E aí a gente vai estipular a faixa de treino, né? Que vai variar de cada um, mas a gente vai sempre imaginar de que 50% seria aí um limite entre leve e moderado e atividade leve e moderada. Abaixo disso, abaixo de 50% da frequência cardíaca máxima, a gente está falando de atividades leves, então a gente está falando abaixo de 50% de atividades que não vão sofrer efeitos benéficos para esse nosso paciente. Tá? Não vai trazer malefício, mas os benefícios do estímulo físico não vão ser adquiridos numa atividade com menos de 50% da frequência cardíaca máxima. Ok? E a gente vai estar estipulando aí um limite de 70% da frequência cardíaca máxima. Tá? Acima disso, a gente vai estar falando de atividades mais intensas. Então, uma faixa moderada, né, uma faixa de atividade moderada, a gente vai estar aí estipulando de 50 a 70. Se eu tenho aquele meu paciente que já está na fase 4, né, ou já está no final da fase 3, e ele já suporta mais atividades intensas, eu posso sim levar a faixa desse meu treino, não de 70%, mas para 80%, para 90%. Tá? Mas isso vai depender de cada paciente, de cada resposta. Tá? Mas então vamos botar aí, nesse exemplo, nosso paciente de 40 anos, frequência cardíaca máxima, né, 180%, já está aqui para vocês. E a gente vai estipular uma faixa de treino. Tá? Uma faixa delimita a gente a ter um mínimo e um máximo, correto? Tá? Então, a gente está estipulando o limite mínimo inferior como 50% e o máximo como 70%, para a gente ter aí uma atividade moderada, ok? Então, tenho o meu limite inferior, 180, que é a minha frequência cardíaca máxima, vezes 50%, que é o quanto que eu quero adquirir. Né? Achamos aqui 90 batimentos por minuto. Quando eu faço para 70%, eu tenho 126 batimentos por minuto. Significa que, para esse treino de atividade moderada que eu quero passar para esse paciente, né, eu preciso manter a minha frequência cardíaca entre 90 e 126. Ok? Isso mantém uma faixa. É óbvio que dentro de um programa de treinamento, uma faixa de 50 a 70 tá uma faixa grande. Talvez vai ser difícil da gente conseguir manter, principalmente nos inícios, onde a gente vai estar querendo tá orientando esse paciente. Então, estipular durante o treino, ó, hoje nós vamos manter 60% da frequência cardíaca máxima. Tá? Hoje nós vamos manter a 70% que eu quero. Então, a gente ter essa frequência cardíaca de treino daquele momento, daquele exercício, tá? A gente vai seguir essa formulazinha de Karvonen, que é o que a gente usa para estipular a frequência cardíaca com que aquele paciente precisa se manter naquele exercício. Então, quero que ele faça uma caminhada com 70%. Vou pegar a frequência cardíaca de repouso dele. Como nós vamos medir essa frequência cardíaca de repouso? Se você não tiver, né? Se o paciente chegou na sua clínica, deita ele na maca, deixa silêncio, num ambiente calmo, silencioso, durante 5 a 10 minutos. Mede a frequência cardíaca após esse tempo. Você vai ter a sua frequência cardíaca de repouso. Ou se o paciente tiver aqueles relógios que hoje em dia todo mundo tem, que tem monitoramento cardíaco, né? Pede para ele os dados de quando ele está dormindo. Né? Então, quando ele estiver dormindo, se o relógio mantiver, né, a monitorização cardíaca dele, vai estar indicando para vocês também essa frequência cardíaca de repouso. Então, a gente pode utilizar esses dados. Tá? Então, vou jogar na forma. Minha frequência cardíaca de repouso, mais a frequência cardíaca máxima, que eu posso estimar ou posso obter através dos testes, né? Menos a minha frequência cardíaca de repouso também, vezes aqui a porcentagem que eu quero. Então, se eu quero treinar com ele a 70% hoje, é 70%. Se eu quero treinar a 60%, eu vou botar 60%. Aí eu vou chegar de fato à minha frequência cardíaca de treino. Eu vou falar para ele assim, ó, hoje você precisa manter a 132 batimentos por minuto. Então, se ele mantiver 120, está baixo. Né? Se o exercício tiver 140, está alto.
Mas se estiver próximo ali entre 130, como a gente está estipulando, vai estar legal. Tá? E aí eu vou estar identificando para ele a frequência cardíaca de treino. E aí eu consigo controlar melhor o meu treinamento e os sintomas se esse paciente apresentar ou não. Então, com 80% esse paciente apresenta sintomas cardíacos, eu preciso treinar mais baixo, né? Vai me dando esses dados, esses parâmetros para evoluir com o meu paciente. Uma outra forma da gente estar também quantificando a intensidade desse exercício é a percepção de esforço. Tá? Então, existem algumas escalas de percepção de esforço. A mais utilizada é a escala de Borg. Essa é a escala original, que vai de 6 a 20. Ok? E aí, de 6 a 20, a gente tem uma analogia de que seria 6, né, 60 batimentos por minuto, e o 20 ali seria 200 batimentos por minuto. Então, estaria uma relação aí mais próxima com a frequência cardíaca. Então, é uma escala que vai ali de 6, é aquele momento sem esforço nenhum, né? O 8 ali ainda atividades extremamente leves, né? O 9 a gente já entra em atividades muito leves, né? Que vai do 9, 10, o 11 já para atividade leve, né? Que aí vai 11 e 12, o 13 e 14 um pouco mais intenso, 15 e 16 já atividades intensas, né? Mais pesadas, 17 e 18, né? Estímulos muito intensos, 19 estímulos extremamente intensos e 20 o máximo de esforço possível que aquele paciente possa sentir. É a percepção dele, tá, gente? Não é aquilo que você estipulou. Então a gente mostra essa escala para ele e ele responde para a gente dentro dessa faixa etária o quanto que ele está percebendo daquele estímulo. Se é um estímulo de muito, que está exigindo muito dele, né? Se é uma atividade que está exigindo quase nada ou nada, tá? Então é a percepção de esforço dele. Existem hoje, né, que talvez seja mais didático para o paciente, as escalas de Borg que vão de 0 a 10. Então talvez fica mais fácil de entender, né, ou do paciente, talvez o leigo, ver 6 a 20, então às vezes fica mais complicado. Hoje existem as escalas de Borg que vai de 0 a 10. Essas escalas, como eu estava mostrando, possuem uma relação com a frequência cardíaca, né? Então, uma pessoa bem treinada com essa percepção de esforço e com autoconhecimento, né? Então, ele indica de que quando ele está em uma atividade leve, né? Aqui, ó, 92, ele tem uma escala de percepção de esforço 6 ali, de quase nada de esforço, tá? Se ele aumenta, né, aqui ó, 104, e aí a gente está falando de não atleta também, ó, ainda é uma atividade mais leve, né? Aqui é a mesma coisa, então para o atleta 114, então atividade leve. E percebe que conforme vai aumentando a frequência cardíaca dele, também vai aumentando a percepção de esforço, tanto no atleta quanto no não atleta, tá? Então, talvez você perder algum momento da sua sessão para ensinar ele essa percepção do esforço, para você utilizar isso durante o treinamento dele, é extremamente interessante e um recurso extremamente válido. Tá? Na outra fase acabou a fase aeróbica, então a gente vai utilizar aquelas frequências cardíacas, na escala de percepção de esforço, muito para nossa fase aeróbica de treinamento. Tá? Depois a gente leva esse paciente então para a fase de resistência, para o treinamento de resistência. Tá? Então os cardiopatas eles devem se utilizar de resistência de leve a moderado, mas hoje em dia já existem estudos mostrando que atividades de alta intensidade também pode ser benéfico, tá? Mas isso requer um cuidado maior, uma avaliação bem feita para esse nosso paciente, mas alguns estudos já mostram que atividades mais intensas talvez possam ser até melhor do que as atividades moderadas, tá? Mas, em suma, no modo geral, a gente vai se utilizar de resistência de leve a moderada. E aí, o que é resistência de leve a moderada? Né? Então, exercícios ou cargas, né, para esses exercícios que vão variar de 30, que seria leve, tá, a 50% da sua repetição máxima daquele movimento. Tá? Então, se eu vou fazer um movimento de empurrar, um supino sentado, empurrar esse paciente, né, a carga com que esse paciente vai empurrar vai ser de acordo com
o teste de um RM, né, o teste de repetição máxima. Então, o teste que a gente precisa fazer para identificar qual seria a carga máxima desse paciente. A gente está quantificando o treinamento dele. Assim como a gente fez para o coração, a gente precisa fazer para o treinamento de força também. Tá? Então, realizar testes que quantifiquem a força máxima desse paciente é extremamente interessante. O teste de um RM é o padrão ouro. Então, sempre que a gente puder fazer o teste de um RM para quantificar essas cargas, a gente faz. Mas, Felipe, eu não tenho estrutura para fazer um RM, não tenho todo o aparato, nem todo o conhecimento técnico, o treinamento técnico para fazer isso. Faz teste de 12 RM, de 10 RM. Existem outros testes que vão dar uma estimativa dessa carga, que faz com que você trabalhe o mais próximo possível do que seria a carga real, né, de leve a moderado. Tá? Mas então a gente vai estar utilizando aí cargas de 30% a 50% de um RM. Tá? As repetições sempre variam de 8 a 12 repetições, então são repetições que estão trabalhando naquela faixa, tá, de aumento de força muscular. Tá? Dependendo aí se a gente vai ver, né, se você aprofundar um pouco mais no treino muscular, a gente pode estar fazendo também treinos com 4 repetições só para aumento da força muscular. Né? Se quiser realizar 15, 20 repetições para aumento da resistência muscular, a gente utiliza. Mas de um molde geral, né, a faixa de repetição para o aumento da força muscular, né, da hipertrofia, do aumento da massa muscular, varia de 8 a 12 repetições. Tá? Com descanso que variam de 30 a 40 segundos. Tá? E aí a gente tem uma média de 8 a 10 exercícios por sessão, tá? Por programa. Sempre dando preferência para os exercícios que envolvam grandes grupamentos musculares. Tá? Então, exercícios que envolvem grandes grupamentos musculares, eles precisam ser priorizados. Lógico que dentro do seu programa, em algum momento, tu vai fazer exercícios mais localizados, uma rosca bíceps, um tríceps e tal. Mas sempre que é possível, e principalmente no início, a gente vai envolver exercícios com grandes grupamentos musculares. Supino, que vai envolver, né, peitoral, agachamento, né, leg press, cadeira extensora, então que estão envolvendo grandes grupamentos musculares, quadríceps, peitoral, grande dorsal, né? Eles precisam ser prioridades ali desse nosso programa, tá? E depois, conforme vai a evolução desse nosso paciente, a gente vai abordando os músculos menores, ok? Um cuidado que a gente precisa ter, né? Porque conforme a gente vai aumentando a intensidade, aí por isso que eu falei que as intensidades mais intensas precisa ter um treinamento melhor, porque geralmente quando a gente vai pegar aquela carga muito alta, né? Imagina você vai pegar um peso muito pesado no chão, o que, que você geralmente faz? Puxa o ar e segura o ar para tentar fazer o máximo de força possível, né? O seu paciente vai fazer exatamente isso no seu exercício se você der uma intensidade muito alta para ele. Ou se ele não for treinado e ele não for familiarizado antes com o exercício, né? Se você não tiver uma adaptação dele, uma adaptação boa ao exercício, né? Com início, for progredindo, né? Respeitar toda a fase de aprendizado motor, né? Aquelas 3 fases de aprendizado motor. Se a gente não segue isso, a tendência dele realizar essa manobra de prender o ar, que é o que a gente chama de manobra de valsalva, ele vai fazer. E isso é extremamente maléfico para esse paciente cardiopata. O risco dele ter uma síncope e cair na sua frente é muito alto, né? Ou desse coração descompensar e entrar em arritmia é muito alto. Tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado para que os pacientes não façam essa manobra de valsalva, né? E também tomar muito cuidado, porque se dependendo da intensidade, esses exercícios podem aumentar a pressão arterial de forma aguda, tá? Estou falando ali no momento. Então a gente precisa ficar atento a esse aumento da pressão cardíaca, né? Da pressão arterial, desculpa, para não ser em níveis aí mais maléficos para esse paciente. E aí, o benefício, então, desse paciente se entrar dentro desse nosso programa de reabilitação cardíaca é que um programa de exercícios corretamente prescrito, né, e muito bem monitorado, melhora com segurança a capacidade funcional de um paciente cardíaco. Então, assim, paciente com transplante cardíaco pode correr? Pode. Dependendo dele, se ele sofrer, se ele tiver todo um processo de reabilitação cardíaca bem estruturado, bem monitorado e bem orientado, ele pode sim correr. Né? Paciente de pós-cirurgia, de revascularização, pode correr, era corredor, teve um problema cardíaco, será que ele volta a correr? Dependendo do caso, volta. Tá? Então,
A gente tem uma melhora da capacidade funcional e a gente tem uma máxima, né, da qualidade de vida dele se esse protocolo for corretamente estruturado e corretamente monitorado. Tá? Se ele não tiver um controle muito bem e ele não for muito bem prescrito, talvez a gente não atinja esse potencial máximo que esse paciente tem no processo, tá bom? Os sintomas clínicos geralmente melhoram e muitas vezes desaparecem também. Então, aquela sensação de fadiga, né, sensação de cansaço que muitos pacientes cardiopatas podem apresentar também tendem a diminuir ou até mesmo a desaparecer, tá? Principalmente porque a gente está mudando não só funcionalmente, mas estruturalmente esse miocárdio também. A gente está deixando o coração dele mais forte e mais saudável. Os ajustes fisiológicos vão reduzir o trabalho cardíaco, então a gente melhorando estruturalmente e funcionalmente esse coração ele precisa fazer menos esforço para bater, né, para jogar o sangue. Então, para ele trabalhar naturalmente, ele vai fazer menos esforço. Tá? Então, o trabalho cardíaco também acaba sendo menor, independentemente da intensidade. Né? Se for comparar o meu coração sedentário, né, com o coração de um atleta profissional, é óbvio que se a gente fazer a mesma intensidade de exercício, 80% de intensidade, o meu coração vai trabalhar muito mais do que o do coração daquele atleta. Né? Porque aquele atleta já está submetido a um programa de exercício muito mais tempo do que eu. Né? Então o coração dele está muito mais adaptado ao exercício do que o meu. Tá? Mas se a gente entra dentro de um programa, né, e estimula esse coração, faz todo um controle, uma evolução do aumento dessa capacidade aeróbica, né, lá na frente o meu coração, para fazer a mesma intensidade de 80%, vai trabalhar numa eficiência melhor. Então ele vai ter um desgaste, né, energético para responder aquela intensidade menor. Tá? Então, independentemente da carga, esse trabalho cardíaco diminui. Tá? Geralmente, os pacientes que incluem no programa de reabilitação cardíaca também tendem a ter uma queda da frequência cardíaca e da pressão arterial. Tá? Então, diminui o esforço a ser realizado pelo miocárdio. Né? Com isso, acaba retardando, né, o início de uma angina, né, e permite também o exercício de maior intensidade, de maior duração. Então, se eu tenho uma frequência cardíaca de repouso meia basal mais baixa, eu tenho uma janela de exercício muito maior, né? Então eu consigo fazer exercício com mais intensidades e com maiores durações, tá? Obviamente, pacientes que passam pela reabilitação cardíaca melhora da capacidade funcional, né? Um outro benefício. E os programas de longa duração, né? Treinamentos aí com intensidade moderada, intervenção dietética, vão melhorar o fluxo sanguíneo coronário, tá? E que vão estar também associados à regressão da aterosclerose. Então, algumas placas podem diminuir ao longa duração aí, dentro desse programa. Então, um dos benefícios também seria a melhora, né, da distribuição desse fluxo sanguíneo pelo miocárdio. Tá? Então, a reabilitação cardíaca é basicamente isso. Obviamente que entra a individualidade de cada paciente, e isso precisa ser levado em conta. Além de toda essa teoria, né, a clínica ela é sempre soberana, então se colocou um paciente, você está treinando com ele a 60%, 65% da intensidade e ele começa a apresentar um sintoma, né, você para na hora. Então você pode até falar, pô, mas a arritmia desse paciente no teste de esforço só apresentou a 90% da frequência cardíaca máxima, Felipe. Né? E comigo foi a 65. Não importa o motivo, a clínica vai ser sempre soberana. Então, a gente leva toda essa teoria para a prática, para aplicar na prática, tá? E os ajustes são sempre sendo feitos de acordo com a resposta desse paciente. Às vezes o paciente dormiu mal, acordou mal, brigou em casa, enfim, pode ser qualquer outro problema que vai despertar esse sintoma, né, esse sinal cardíaco, e você, naquele dia você precisa fazer um ajuste maior. Tá? Então, lembre-se sempre disso, a clínica vai ser sempre soberana. Tá bom? Espero então que a gente tenha aí ajudado num programa de reabilitação cardíaca. A gente vai tentar agora
trabalhar com alguns casos, tá? Que eu vou passar aos poucos para gente, até como uma forma de avaliação e como forma de treinamento também, tá bom? Espero que tenha ajudado aí, espero que tenham gostado também da aula. Qualquer dúvida, comentem, joguem lá no Google Sala de Aula, no YouTube, mandem perguntas, mandem dicas, artigos, enfim, que vocês estejam com contato também. Tá bom? Então, um beijo, um abraço, até a próxima.